Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero tratar sobre o eletrochoque e o tabu desse procedimento ao longo da história. Quero pedir a quem nos acompanha que ainda não subscreveu o canal que o faça, dê um like se gostou do vídeo, subscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O ECT, ou eletroconvulsoterapia, ou ainda conhecido como eletrochoque, é um procedimento utilizado na psiquiatria, onde se utiliza uma corrente elétrica para ajustar circuitos neurológicos da mente e, com isso, melhorar efeitos de doenças mentais como esquizofrenia, depressão grave, entre outros transtornos. A ECT, ou eletroconvulsoterapia, foi utilizada a partir dos anos de 1930, numa era chamada pré-farmacológica, ou seja, antes do desenvolvimento por parte da indústria farmacêutica, a partir de pesquisas científicas, de medicações antipsicóticas, antidepressivas, que hoje são utilizadas num arsenal terapêutico das mais diversas doenças mentais. No entanto, ao longo da história, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, a eletroconvulsoterapia, ou eletrochoque, foi utilizada nos grandes manicômios psiquiátricos muito mais como um mecanismo de tortura ou um mecanismo de punição do que propriamente com a finalidade de trazer benefícios reais, concretos aos pacientes. Resultado, esse uso inadequado ao longo da história, associado ao desconhecimento por parte das pessoas, de uma forma geral, mas também de muitos profissionais da área de saúde, faz com que a ECT não seja utilizada ou reconhecida de forma muito mais ativa na resolução dos problemas em saúde mental. Claro que a indústria farmacêutica evoluiu muito, as pesquisas científicas em neuropsiquiatria também. Nós podemos contar hoje em dia com um arsenal fantástico de medicações nessa área, antidepressivos, estabilizadores do humor, ansiolíticos, antipsicóticos de última geração, estão aí disponíveis no mercado ou a serem lançados no dia a dia a partir dessas pesquisas científicas e que têm trazido resultados revolucionários com melhora significativa dos pacientes e com menos efeitos colaterais. No entanto, mesmo com esse arsenal todo, nós ainda encontramos um percentual menor, claro, mas um percentual ainda de pacientes considerados refratários, considerados não responsivos a essas medicações, mesmo quando combinadas vários tipos de medicações. São pacientes portadores, por exemplo, de depressão grave, recorrente, com sintomas psicóticos e refratários ao uso das medicações. Esquizofrênicos na sua forma catatônica, por exemplo, é uma forma rara hoje em dia, mas extremamente grave. Nós temos ainda a situação de mulheres, por exemplo, com um transtorno de humor do tipo bipolar, por exemplo, em fase maníaca, e que precisa medicação, porém, quando isso acontece durante a gravidez, há sempre o risco do uso das medicações e com essas causar algum tipo de malformação fetal ao feto, ao recém-nascido, quando não um abortamento prematuro dessa gestação. E são exatamente nessas situações, entre outras, mas sobretudo nessas, que a ECT tem sim a sua indicação. Paciente que usou vários medicamentos, combinou terapêutico e mesmo assim não houve resultado, é refratário, esquizofrênico com manifestações catatônicas, pacientes grávidas com transtorno de humor em fase maníaca, por exemplo, são algumas das indicações onde a eletroconvulsoterapia tem sim uma eficiência comprovada. É um procedimento absolutamente inócuo, feito em centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, monitorado por um médico anestesiologista e indolor. É um procedimento rápido
e cujos efeitos colaterais praticamente não existem, à exceção, eventualmente, de algum lapso de memória recente após a realização do exame. Uma coisa transitória, passageira, sem deixar nenhuma sequela ou nenhum problema mais sério com o paciente. E responde significativamente. São sessões a média de 2 ou 3 por semana, há um total de 6 a 12 sessões, a depender, claro, da indicação, da patologia a que vai se indicar. Mas os resultados são significativos. Pessoas deprimidas graves com risco de suicídio têm na ECT uma resposta rápida e uma recuperação imediata das funções cognitivas, afetivas, psicomotoras e no seu desempenho funcional do dia a dia. Estabelecendo um paralelo comparativo, na medicina nós utilizamos a corrente elétrica para regenerar situações emergenciais de risco iminente à vida. Quando, por exemplo, pacientes que têm problemas de arritmia cardíaca, que evolui com mal súbito, com uma parada cardíaca, todos nós conhecemos a utilização da reversão cardíaca a partir do uso da corrente elétrica, né? E isso é um método utilizado em emergências clínicas, em UTI, e que verdadeiramente salva a vida do paciente. Então, nessas situações, o uso do desfibrilador, que também emite uma descarga elétrica, é visto como um procedimento heróico, como um procedimento que restaura a vida dos pacientes. Infelizmente, por outro lado, a ECT, que é a mesma descarga elétrica, só que não no coração, mas sim no cérebro, ainda é vista com muito tabu, exatamente por esse uso inadequado ao longo do tempo, pelo desconhecimento e pelo não acesso ainda desse procedimento na rede de saúde pública, por exemplo. Espero que esse vídeo sirva para que as pessoas que tenham interesse possam procurar na própria internet. Há muita coisa a se informar a respeito desse procedimento e que verdadeiramente, a exemplo do desfibrilador cardíaco, a ECT pode sim salvar muitas vidas. Até o próximo vídeo.